Bom, pessoal, vamos lá para mais uma aulinha nossa sobre climatologia. Hoje vamos falar de um assunto muito, muito próximo, né, da nossa realidade. O que eu quero dizer muito próximo da nossa realidade? Uma coisa que a gente tem uma certa familiaridade com ela, né? A gente está falando de temperatura. Temperatura é uma coisa que todo mundo tem familiaridade, né? Todo mundo sabe ou vê, por exemplo, uma previsão de temperatura, uma previsão meteorológica, qual vai ser a temperatura de amanhã, né? Onde vai variar a nossa temperatura, a quantidade de graus que vai variar a nossa temperatura e tal. Então, assim, temperatura, chuva são fundamentos climatológicos, meteorológicos que a gente tem mais familiaridade, são mais palpáveis para a gente, né? Do que se a gente pegar, por exemplo, duração astronômica do dia, até umidade do ar, são coisas que não são tão comuns ou tão tenham um domínio popular tão grande quanto a temperatura, tá? A temperatura, então, é uma coisa bastante fácil, principalmente vocês que estudam engenharia. Nós que somos engenheiros, a gente tem familiaridade com temperatura, porque a gente usa a temperatura para várias coisas, né? Vocês usaram lá em física 1 já usava um pouco de temperatura, depois em termodinâmica, né, em fenômenos térmicos, usaram temperatura para várias coisas, né? Lá em transporte de calor, em fenômenos de transporte, coisas do tipo. Então, a temperatura é uma coisa bem comum para a gente na engenharia, certo? Mas ela é um elemento extremamente importante para a meteorologia e para a climatologia, tá? Temperatura e precipitação são dois fatores que sozinhos a gente consegue fazer um cálculo de balanço hídrico, que vai ser a última coisa que a gente vai ver aqui no nosso curso, que é balanço hídrico. Só com dados de temperatura e precipitação é possível fazer um cálculo de balanço hídrico de uma localidade, que é uma definição, o balanço hídrico de um local, é uma das definições importantes que a gente tem, por exemplo, para fazer uma classificação climática, certo? A classificação climática, que é um conceito que se usa muito quando vai fazer um estudo de impactos ambientais ou quando vai fazer alguma avaliação física de um local. A gente usa a classificação do clima. A gente tem vários métodos de classificar clima, e muitos desses métodos de classificação de clima, eles vão usar dados de balanço hídrico, ok? Pessoal, vai fazer um barulhinho aqui de vez em quando, porque minhas cachorrinhas estão correndo para lá e para cá, tá? Mas tudo bem. Bom, retomando aqui, eu tive que socorrer ali as cachorrinhas fazendo bagunça. Então a gente estava falando de temperatura, que ela é bastante importante para a meteorologia e para a climatologia, certo? Então nós vamos falar sobre esse assunto, apesar de ser um assunto corriqueiro para vocês, a gente vai ter que falar sobre ele, mas agora voltado mais para a meteorologia e para a climatologia mesmo, ok? Então vamos lá. A diferença aí entre calor e temperatura, certo? Então o calor é uma energia cinética total de um corpo, tá? Isso também vocês já estudaram lá em Física 1, em Física 2, só para relembrar. Então, é uma energia total, cinética total de um corpo. E a temperatura tem a ver o quê? Com a intensidade de movimentação das moléculas, certo? O quanto que essas moléculas, elas se movimentam. Quanto maior a velocidade de movimentação dessas moléculas, maior a temperatura. Quanto menor a velocidade de movimentação dessas moléculas, mais estática, menor a temperatura, ok? E a gente tem dois tipos de fluxos dominantes aí na meteorologia e na climatologia para transmitir calor, para transmitir alteração de variação de temperatura,
tá? E aí, quais são esses dois? Esses são também, já são conceitos antigos, que é a condução, que ela é determinante, por exemplo, para a gente determinar a temperatura do solo. Por quê? Porque os solos são não importa o tipo de solo, tá? Se você tem, por exemplo, um solo com areia, muita areia, então você tem areia, silt, argila ali, e você vai esquentando a superfície daquele solo, batendo o sol, esquentando a superfície, aí cada uma daqueles grãos vão conduzindo a temperatura para o próximo grão, vão conduzindo. Então é uma transmissão de temperatura mais lenta, porque a condução vai de um para o outro, né? Uma forma bem um a um, assim, né? Um vai esquentando, esquenta o que está do lado, que esquenta o que está do lado, e assim por diante, vai conduzindo essa temperatura. Diferente da convecção, que ela é determinante principalmente para a temperatura do ar, onde a gente tem um sistema mais caótico, né? Onde você esquenta, por exemplo, uma superfície de solo, aí aquela quantidade de ar que está ali, né? Mais perto da superfície, que está esquentando mais rápido, ela começa a esquentar também, e aí você começa a ter um movimento mais caótico dessas moléculas, e elas começam a transmitir, fazer essa convecção e levar a temperatura para as outras moléculas, certo? Então, a convecção é um movimento mais caótico que você consegue fazer o aumento de temperatura mais rápido do que por condução, por exemplo, tá? Então, para a gente, esses são conceitos importantes, porque a gente vai falar basicamente aqui de temperatura de solo e temperatura de ar. Então, temperatura de solo, basicamente, a gente tem a condução atuando bastante, e no ar a gente tem a convecção, tá? Na meteorologia mesmo, a gente não vai entrar muito falar sobre isso, não, mas o pessoal da meteorologia trabalha muito com movimentos convectivos, né? Movimentos convectivos são predominantes aí na meteorologia, quando vai estudar a física por trás aí dos processos atmosféricos. Então é bastante utilizado, principalmente por causa da temperatura do ar, tá? Mas como para a gente aqui, a gente está falando de climatologia, de ciências atmosféricas, de meteorologia aplicada à questão ambiental, né? Então, para a gente também é importante ver esse sistema, por exemplo, aí que a gente tem de temperatura de solo, tá? Então, a gente tem aí essa foto que a gente tem do lado, aqui, do lado direito de vocês, que é uma grama com um pedacinho de solo aí. Então, a gente tem o quê? A gente esquenta a superfície do solo e essa superfície vai transmitindo aí, através de condução, conduzindo esse calor para baixo. Aí é uma coisa bastante interessante da gente notar, claro, mais uma vez, quando a gente tem solo exposto, nu, sem, por exemplo, vegetação, é claro que esse solo vai esquentar muito mais rápido, e até porque o solo ali ele tem uma capacidade maior de acumular, ele tem um calor sensível aí que ele esquenta mais rápido. Isso aí basicamente, se você for numa praia, por exemplo, que tem aquela areia mais grossa principalmente, ou não, mesmo que não tem areia tão grossa assim, mas se você chegar lá meio-dia, né, e o sol estiver estralando como um dia bonito de praia, você dificilmente vai conseguir caminhar na areia ali sem um certo sofrimento, porque a areia ela vai estar muito quente, principalmente a superfície, né? Aí o que é comum a gente fazer, até meio que naturalmente a gente faz isso, né? Quando você pisa na areia e está muito quente, o que você faz? Você cava um buraco, né? Faz um buraco e pisa na parte de baixo da areia. Por quê? Porque ela demora mais tempo para esquentar a parte de baixo. A parte de cima esquenta mais rápido. Você faz um buraco, né? Cava um pouquinho, que vai estar menor a temperatura. E se você chegar e tiver um pedaço de areia, um pedaço de grama, você tiver na areia, você pular para a grama,
assim, você vai notar a diferença de temperatura claramente, porque ali você tem uma superfície, a grama ali, que ela impede esse aquecimento tão drástico assim da- do material por conta da característica da grama e da terra e da areia serem diferentes. Tá certo? Então o que a gente tem aí? A gente tem uma autócrona. A autócrona é esse desenho que a gente tem aí do lado, né? Ele mostra o que pra gente, né? A autócrona mostra pra gente a temperatura no solo, né? Ela mostra a temperatura no solo, e aí a gente vê que essa temperatura ela tem o quê? Ela tem dois eixos, né? Basicamente, aí a gente está com o eixo ao contrário, porque a gente está indo para o negativo de profundidade do solo, zero a temperatura do solo. Isso aí fica mais fácil para a gente entender, pensando que o solo está nessa superfície de cima, certo? Então, conforme a gente vai descendo a menos 5 centímetros, menos 10, menos 15 do solo, a gente vai vendo a diferença de temperatura, e ali está a temperatura do solo. E o que são essas curvas? Essas curvas são horas diferentes do dia, então a gente vai ter aí, começando 5 da manhã, 9 da manhã, 1 da tarde, 7 da noite e 11 da noite. Então a gente vai ver que a temperatura, lógico, mais baixa da temperatura superficial do solo é às 5 da manhã, claro, e a maior temperatura é 1 hora da tarde, porque a gente está logo depois do sol a pino ali, né? Então foi uma hora que esquentou muito. E a gente vai vendo que conforme a gente vai diminuindo a profundidade do solo, que essa temperatura não muda muito. Temperatura aí a partir de 40, 35 centímetros abaixo do nível do solo, ela não muda muito de temperatura, tá? Isso vai depender de solo para solo, tá, pessoal? Nesse caso aí, desse solo aí, não mudou muito. Por quê? Porque exatamente o que a gente tinha falado, que o movimento o processo de condução, de transmissão de temperatura, ele é muito lento. Então, o que acontece? Ele vai tentando, vai esquentando as partes de baixo, e aí vai passando temperatura, só que ele não consegue ir muito longe, porque logo depois você já tem, né? Então você começa a esquentar muito 1 hora da tarde, só que a hora que dá 6 horas da tarde, aí vamos pegar o que tem à noite 19, ele já caiu muito a temperatura, então você já não está mais esquentando tanto a parte de baixo, ele começa a esfriar de novo, então nem dá tempo da parte lá de baixo do solo esquentar muito, certo? Então, a quantidade que a gente consegue esquentar aí de solo, que interfere aí, é pouco, tá? A partir de uma certa profundidade, a gente tem uma temperatura média aí, lá na casa dos 20 e poucos graus Celsius, tá? Entre 25 e 30, mais ou menos, a gente vai ter uma temperatura mais constante ali embaixo, tá? E a nossa superfície do solo, ela vai esfriar e vai esquentar conforme o dia, tá? Mais do que o interior, porque o interior ali, ele armazena, e aí ele tem esse processo ao contrário. Imagina que a gente foi esquentando, aí começou a esfriar à noite, a gente começa a inverter esse processo, né? A gente sabe que a gente sempre tende para um equilíbrio, né? E aí o que acontece? De repente, a parte mais profunda do solo está mais quente do que a parte superior. O que ela começa a fazer, então? Devolver a temperatura para a parte superior do solo. Aí a hora que você começa a devolver, sai o sol de novo, ela começa a transmitir para baixo. Então ele fica essa transmissão de temperatura mais alta para baixo e depois à noite para cima, e ele fica invertendo esse processo aí o tempo todo, certo? Então aqui a tal autócrona que a gente tinha falado, e aí os fatores que são determinantes na temperatura de um solo. Então a gente tem várias coisas que interferem, por exemplo, na temperatura de um solo. Então, variabilidade temporal e espacial,
Claro, depende aonde a gente está e o quanto varia de temperatura, isso vai influenciar diretamente na temperatura do solo. Tá? A condutividade térmica, ou seja, a propriedade que o próprio solo tem de transmitir calor. Então a gente vai ver que, por exemplo, existem tipos de solo, né? Se a gente for aqui ó, em fatores externos aqui, fatores externos e fatores intrínsecos, a gente tem a irradiância solar global, temperatura do ar, nebulosidade, chuva, vento e fatores intrínsecos, classe do solo, relevo e cobertura. A gente tinha falado já de cobertura de solo no slide anterior. Mas, por exemplo, a classe do solo para a gente varia, é um fator bastante importante quanto à condutividade térmica, certo? Porque a gente já falou que é condução. Então, se a gente pegar um solo mais poroso, o que a gente vai ter no meio ali? A gente vai ter ar, né? Então, a gente vai ter menos contato entre uma partícula de solo e outra. Se a gente pegar um solo arenoso, onde as partículas são maiores, ele é mais poroso, ele demora mais para passar essa temperatura de um para o outro. Agora, por exemplo, se eu tenho um solo que ele acumula mais água, por exemplo, um solo argiloso que ele armazena água, a água é um bom condutor térmico, certo? Então, o que acontece? Quando eu tenho água ali no meio, a água conduz melhor a temperatura do que o próprio solo. Então, o que acontece? Quando eu tenho água, né? Vocês já devem ter estudado isso aí, as argilas expansivas, né? Que você tem um grão de argila que a hora que ele recebe água, ele expande. Então, ela tem água dentro dela. O que acontece? Você tem um solo mais denso, né? Então, o que acontece ali? A condução ela é mais eficaz, porque você passa a temperatura de um para o outro mais rápido, porque você tem sempre um em contato com o outro, é quase um bloco ali, né? Então você vai, por exemplo, em solos de fundo de vale, em solos alagadícios, que são solos que têm bastante água, eles encharcam muito, esses solos conduzem a temperatura melhor do que, por exemplo, um solo arenoso, que aí a gente tem essa relação com a classe do solo, por exemplo, ok? O calor específico do solo, né? E a emissividade, ou seja, a capacidade que esse solo tem de transmitir calor e de emitir também calor de volta para a atmosfera, ok? Tá branco aí, ficou meio ruim, mas a gente vê aí o importante para a gente aí, dos fatores de temperatura. A gente está vendo um solo arenoso e um solo argiloso, aí uma curva azul do solo arenoso e uma curva vermelha do solo argiloso. Então a gente vê que o nosso solo arenoso, ele chega a uma temperatura muito mais alta do que o solo argiloso. Mas você falou que ele conduz melhor. Exatamente por isso, né? Ele conduz melhor, então ele transfere esse calor da superfície muito mais rápido do que um solo arenoso. No solo arenoso, como ele transfere muito, tem muito menos eficiência em transferir calor, então a superfície fica muito quente, só que logo abaixo já não está quente. É aquela história que eu volto para vocês a falar da praia, né? Então, na praia ali que está muito quente, você joga um pouco de areia para o lado, você põe o pé, você já vê que a temperatura está bem diferente, um pouquinho abaixo, porque ele não conseguiu esquentar, né? Num solo argiloso ele é muito mais constante, porque ele transmite muito mais rápido essa energia e o solo a parte superior dele não fica tão quente, mas ele fica muito mais homogêneo em termos de temperatura, certo? O relevo também vai ser um fator bastante importante. Então, o que acontece, né? Se a gente for pegar no hemisfério sul, as faces nortes, elas têm mais radiação que as faces sul e sudoeste. Até isso, para a gente é importante quando a gente faz um estudo, por exemplo, quando a gente vai implantar um sistema de geração de energia fotovoltaica. Em geral, o que a gente faz? A gente coloca a face das placas para o norte. Por quê? Porque no norte a gente tem a maior incidência de radiação. Aqui no sul, no hemisfério sul, a face apontada para o norte
tem maior incidência de radiação. Então, isso que ele quer dizer com fatores intrínsecos aí, por exemplo, do relevo. Se você tem um relevo inclinado para a face sul, ele vai esquentar muito menos do que o relevo inclinado para a face norte. Para a face norte, ele vai pegar muito mais incidência solar direta e vai esquentar muito mais. Tá? É o mesmo princípio do que se usa para energia fotovoltaica, deixar aquela inclinação. Todo mundo sabe que aquela placa ela fica inclinadinha, né? Ela fica inclinada normalmente na latitude que você está. Então você pega a sua latitude, inclina ela na mesma latitude que você está, e aí você põe a face dela voltada para o norte. Ela é o sistema mais eficiente aí, né? Aí só fazendo um adendo, existe aquele sistema onde ele vai perseguindo o Sol, né? Conforme o Sol vai rodando, ele vai girando. Esse sistema é mais eficiente ainda do que a face norte, que daí é um sistema que ele não vai estar virado para a face norte, ele vai começar virado para a face leste e vai girar para o oeste, tá? Mas existem estudos que mostram que esses sistemas que perseguem o Sol, dependendo do sistema, você gasta mais energia para fazer esse sistema para você ficar monitorando o Sol, né? Seguindo o Sol, esse movimento que você faz aí para tanto que você gasta de energia para essa máquina virar, não vale a pena. E muitos estudos mostram que você deixar virado para a face norte, ele é quase tão eficiente quanto esse outro sistema, ok? Mas o importante para a gente aqui é que a face norte sempre esquenta mais. Aí a gente tem um fator bastante importante. A gente vai ter aqui a profundidade do solo e a temperatura, certo? Pessoal, vou pegar rapidinho aqui uma outra apresentação, porque essa não tá mostrando o gráfico aqui. Rapidamente eu vou mudar. Só pra gente ver, porque o gráfico não ficou bom. Porque o gráfico não ficou bom ali. Então eu vou mudar aqui. Vamos lá naquele slide que a gente estava. Aqui, isso. Então aí a gente tem a temperatura do solo, os horários que a gente tem, certo? E aí a gente tem esse 28 toneladas por hectare. O que é isso aí? É a quantidade que eu já tinha falado para vocês, um solo nu, um solo sem superfície, ele esquenta muito mais do que um solo com uma quantidade de mata, de vegetação, né? Então aí a gente tem 0 toneladas por hectare. O que quer dizer 0 toneladas por hectare? Eu não tenho nada, é um solo perfeitamente nu, ele não tem nada cobrindo ele. Aí é um outro solo onde a gente tem por hectare 14 toneladas de planta e um outro que a gente tem 28 toneladas de planta. A gente vai ver que as curvas verdes, que são as do meio, elas têm uma variação de temperatura do solo muito menor. Por quê? Porque a vegetação ele faz essa função aí e não deixa o solo esquentar tanto assim. Aí a vermelha é a próxima, a gente tem uma variação de temperatura menor ainda, um pouquinho maior, mas ainda não tão grande. E aí quando a gente pega o solo exposto aí, 100% exposto, a gente vê que a variação de temperatura dele vai aí mais quase 20 graus, entre 6 da manhã e 2 da tarde. 6 da manhã é o horário mais frio do dia e 2 da tarde os horários mais quentes do dia. Então a gente vai ver aí que a temperatura do solo vai variar em 20 graus, quase por conta da falta de vegetação, tá? É um outro fator bastante importante que a gente nem
nem discute muito sobre isso, como se discute, por exemplo, a importância de você ter, por exemplo, mata ciliar ou qualquer coisa em termos de cobertura de solo. Tá? Então tem uma importância bastante grande com a temperatura aí. E aí a gente tem outros gráficos aqui que mostram para a gente aí a diferença de temperatura máxima e mínima, a variação de temperatura aí durante as 24 horas do dia, em diferentes alturas aí, né, do solo. Então tem lá 2 graus e a 2 centímetros e a 100 centímetros abaixo. A gente vê que a 2 centímetros a variação de temperatura é muito maior do que a 100 centímetros, a 1 metro, né? Que a gente já havia visto anteriormente. Isso aí vai variar com o tipo de solo que a gente está falando. Agora, falando em termos de temperatura do ar, a temperatura do ar é um produto direto da radiação solar, né? A radiação solar que esquenta a temperatura, que esquenta a atmosfera, que esquenta o ar, né, da atmosfera. Então ele é função aí da radiação solar direta. A do solo, como a gente já viu, você tem alguns fatores que ajudam, né, um pouco. Então o tipo de solo, a cobertura vegetal, etc e tal, eles influenciam. Existem algumas coisas que influenciam na temperatura do ar. Existem algumas coisinhas, mas ele é produto praticamente direto da radiação solar, tá? Porque ele vai depender da quantidade de radiação que a gente tem. E isso pra gente é bastante claro, né? Bastante. A sensação térmica vai depender de outras coisas, principalmente de umidade, de vento, etc. Mas a temperatura do ar vai ter uma função muito, muito importante na radiação. Aqui onde a gente está em Poços de Caldas é muito interessante da gente estudar isso, né, e ver. A gente pega no verão, por exemplo, aqui em Poços, das 6 horas da tarde, 6 e pouco, 7 horas, a hora que o sol se põe, a gente vê uma mudança de temperatura abrupta, né? Abrupta, porque a gente está num lugar alto, então a gente tem uma temperatura mais baixa normalmente, já condicionada a ele. Então quando a gente tem muito sol, a nossa temperatura aumenta muito, porque a gente tem radiação solar direta, então o nosso inverno aqui é um inverno seco, né? Então a gente tem muita radiação solar, esquenta bastante durante o dia, e aí a hora que chega a noite, começa o sol a abaixar um pouquinho, ou mesmo nem abaixar o sol, né? Quando você está num lugar que tem insolação e você entra numa sombra, você vê a diferença de temperatura monstruosa que existe entre você estar num lugar com insolação e fora. Né? Aqui em Poços é um lugar onde a gente nota muito a diferença de temperatura por conta da insolação, né? Então você esquenta ali uma parte e a outra parte está muito mais fria, né? Então o professor da Unifal, o professor Donizete faz um experimento com os alunos, fazia, né? Eu fiz uma orientação recente de trabalho de conclusão de curso com alguns alunos, com um experimentozinho sobre isso, né? Onde os alunos eles iam em alguns pontos da cidade coletar a temperatura às 6 da manhã e a 1 da tarde. Então iam lá no centro da cidade, depois iam na praça, depois iam lá no pé lá no alto da serra, do lado do Cristo aqui em Poços, né? E do lado ali do alto da Rua Assis lá. E a gente vê uma diferença gritante de temperatura entre o pé do morro, o alto do morro ali perto da Fonte dos Amores, ali naquela rua que logo onde começa ali a área de proteção ambiental, onde a gente não tem mais casas, né, que está indo em direção ao Cristo, ali a temperatura é muito mais baixa do que a temperatura, por exemplo, ali no encontro da Rua Assis, ali em torno da Rua Assis com
no centro ali, perto da Rua São Paulo, da Rio de Janeiro ali. Ali é muito mais quente. Aí se você for na mesma altura, a gente está falando de diferenças de altura, né? A gente está lá perto do Cristo, muito mais alto, mas o Alto da Assis também, ele é muito mais quente do que o lado do Cristo. Mas se você está na mesma altitude ali, se você está lá embaixo, ali na Rua Assis, ou se você está na Praça Pedro Sanches, que é uma praça super arborizada, você vê uma diferença de temperatura enorme. Mesmo que seja meio-dia, 1 hora da tarde, que está um solão, lá na Praça Pedro Sanches você tem uma temperatura muito mais baixa. Então, para a gente aqui é muito fácil de ver essa relação direta com temperatura, tá? Na cidade onde eu nasci, que é uma cidade extremamente quente, que é lá em Presidente Prudente, você chega às 7 horas da noite, 8 horas, 9 horas, 10 horas da noite, e você mantém essa temperatura de 30 graus no relógio, certo? No termômetro, né? E aí você fala, pô, tá 30 graus à noite, como é que pode isso? Aqui em Poços, isso é uma coisa que a gente não é mais acostumado, eu desacostumei, né, de ir lá para Presidente Prudente. Essa temperatura aqui em Poços, você chega durante o verão, você tem temperatura média aí de abaixo de 20 graus Celsius, né, em torno de 20, 22 graus Celsius aí durante o verão, dependendo do ano, né, mas ela vai variar ali na casa dos 20 graus Celsius, que é uma temperatura bem amena mesmo, né? Na sua casa, quando você liga o ar-condicionado lá, você põe no 20, você passa frio, né? Então ali aqui em Poços, a gente tem uma temperatura de verão noturno na casa dos 20 e poucos graus Celsius. Tá? Então, bastante interessante para a gente ver que como a radiação solar ela é produto direto da nossa temperatura, tá? Aqui em Poços, pra gente, isso é muito nítido. E ela ocorre devido ao transporte de calor sensível da atmosfera, né? Essa capacidade que a atmosfera tem de esquentar ou de esfriar e de transportar calor aí. E os dois processos comuns aí que dominam é o processo de condução molecular, que é o processo lento através do contato direto de molécula com molécula, como a gente já tinha falado. Isso aí vai acontecer bastante também se a gente tiver, por exemplo, muita umidade. Por mais que essa quantidade de vapor de água seja pequena, ela conduz um pouquinho de temperatura. E a difusão turbulenta, que é aquele processo mais caótico que eu falei para vocês, que é um processo rápido de troca de energia com movimentos convectivos aí totalmente desordenados aí, e que aquecem essa parcela aí da superfície. E o que acontece basicamente, tá, pessoal? A gente tem o aquecimento maior, vai estar aí até uns 3 metros de altura em relação ao solo. Então, se você também... Essa é uma outra experiência interessante, né? Se você tiver até 3 metros do chão, né, que é o normal, onde todo mundo vai estar, não conheço ninguém que tenha mais 3 metros de altura, mas então ali nos 3 primeiros metros você vai ter uma temperatura muito mais quente. Se você pegar uma escada no meio da rua, assim, no meio da calçada, e subir aí fora 5, 6 metros de altura, você vai ver a diferença de temperatura que você tem já acima. Por quê? Porque ali você tem o produto 100% direto da radiação. Diferente de você estar perto da superfície do solo, que você tem o solo esquentando e radiando, então ele faz com que a temperatura próxima do solo ali seja um pouco maior, porque você tem outros componentes ali que afetam a mudança de temperatura aí nesses primeiros metros aí, tá? Isso aí a gente tem uma quantidade de quilômetros aí, né, que a gente tá olhando, e de quilômetros de altura, né, no Z, e quilômetros de extensão. E aí a gente tem as termais, os processos convectivos, que são bastante comuns aqui também. Aqui na nossa cidade é comum você ver pessoal que voa ali de paraglider, que eles gostam muito, né? Eles gostam muito de pegar essas termais, que são esses pontos aí que vocês estão vendo,
corredores em amarelo que sobem aí, né? O que é isso? A gente tem vai esquentando essa superfície, vai esquentando e de repente ela esquenta e leva essa quantidade de energia para cima, né? Então você forma uma termal ali, você tem uma corrente de ar quente subindo. Tanto que para o pessoal de paraglider, se vocês perguntarem para ele, tiverem curiosidade um dia de chegar lá para o pessoal de paraglider e falar assim, qual que é a melhor época e hora para se voar? Ele vai dizer que os campeonatos de paraglider em geral eles vão acontecer no inverno, em dias frios, com aquele céu de brigadeiro que a gente chama, né? Aquele céu azul, ao meio-dia. Por quê? Porque é um momento onde a atmosfera está fria, porque está no inverno, então a atmosfera fria, só que você tem muita irradiação solar, e o que é muito comum de acontecerem mais dessas termais, esses são jatos de ar quente que sobem, né? Então, o que o cara faz, a hora que ele entra nessa termal com o paraglider, essa corrente de ar quente que está subindo, ela leva ele para cima junto, né? Isso também acontece, e essa corrente de ar quente sobe até... esses caras, normalmente, eles vão parar lá onde começam as nuvens ali, né? Para eles poderem voar o mais longe possível aí e tal. Então essas termais acontecem bastante. Isso acontece também bastante quando você está voando de avião e de repente o avião ele perde um pouco de sustentação. Normalmente essa perda de sustentação também tem a ver com essas termais, né? Porque você chega num lugar onde esse ar está muito quente, ele está quente subindo, né, no meio da atmosfera, e aí você tem uma diferença de sustentação. Esse ar sustenta bem menos do que o fluido que está na atmosfera normal, né? Então, a hora que você cai voar no verão, normalmente nesses dias bonitos, eles têm muito disso, né? Às vezes você parece que tem alguma coisa empurrando o avião para cima, ou até ele perdendo sustentação e caindo. São esses fluxos de ar que a gente tem subindo e descendo aí, empurrando o avião. Tá? Então esses pontos de convecção aí, eles são bastante comuns, são chamadas convecções termais, e essas convecções termais, elas são bastante importantes para esses esportes radicais aí que dependem de voo livre, tá? Aí fatores que também interferem na temperatura aí, macroclimática, a latitude onde você está, a altitude, claro, a gente está falando aqui de Poços, que a gente está a 1.300 metros de altitude, muito diferente lá, como eu dei o exemplo da minha cidade, que está a 600 metros de altitude, então aqui a gente tem uma temperatura totalmente diferente de lá. Se você está muito perto do oceano ou muito longe, perto do oceano a gente sabe, isso é muito comum, né? Quando você está na praia lá, bacana, bonito durante o dia, e você tem aquele bafo quente vindo, né? Porque você tem um transporte, né? É um processo circular, onde você você traz ar quente por baixo e leva ar frio por cima. Então você está esquentando ali o pessoal que está na praia. De noite acontece o contrário, que é a famosa brisa marítima que a gente tem de noite, né? Onde a gente tem um processo onde você tem uma brisa gostosa, né? Fria, vindo que acontece em relação à Terra e ao oceano, né? Então, normalmente, quando você está no litoral, a noite não é tão quente, por exemplo, quanto se você estiver no interior do Brasil. Lá, por exemplo, em Presidente Prudente, como eu falei, você tem uma temperatura noturna de 30 graus Celsius. Por quê? Porque ela está muito longe do oceano. Lá você não tem o oceano como um regulador térmico. Então lá tá quente, não tem o que esfria aquele lugar, certo? É diferente de você pode estar 45 graus lá numa praia durante o dia, que durante a noite você vai ter uma brisa soprando, uma brisa bem mais fria, bem mais gelada, porque o oceano faz essa função aí
Então a continentalidade e a oceanalidade são bastante importantes quanto ao conforto térmico aí que a gente vai ter nas cidades. A altura também, a latitude também, massa de ar quente ou fria, né? A gente vai ter essas diferenças aí. Em topoclimáticos, relevos, isso aí que a gente já falou, né? Configuração e exposição do terreno também vão ser importantes. E microclimáticos, a cobertura do terreno, que vai influenciar para a gente aí. Lembra que eu acabei de falar dos estudos que a gente fez aí, que o professor Donizete também fez. O professor Donizete fazia um estudo interessante, eu até acabei não comentando. Ele saía ali da rua Assis, ali bem próximo do centro ali de Poços, e ia com o termômetro parando devagar e subindo em direção ao Cristo, para ver a diferença que a gente tinha de temperatura conforme a gente ia saindo do centro, né? O centro ali é um lugar muito urbanizado, ele é um pouco mais baixo, com poucas árvores, bem menos árvores, você tem muito carro passando, você tem asfalto esquentando, então ali é muito mais quente do que você for subindo para outros lugares que você tem menos movimento de carro, você tem mais árvores, e a hora que você vai subindo, essa temperatura automaticamente vai caindo. Então a cobertura do terreno é bastante importante para a temperatura, que é o que eu falei para vocês, essa temperatura principalmente até 3 metros de altitude, ela vai ser bastante influenciada com a cobertura do terreno. Aí é um diagrama de temperatura, onde a gente tem uma temperatura máxima e uma temperatura mínima. Esse é um fator interessante da gente falar, porque quando a gente vê na previsão do tempo, né, eu já vi muita gente falar isso. Pô, mas o pessoal da previsão do tempo, né? O cara falou que a temperatura vai variar aí, ó, entre 15 e 37 graus e meio. Assim até eu acerto a temperatura, pô. Entre 15 e 37 graus e meio, qualquer temperatura quase aí vai estar no meio desses valores, né? Mas não é bem isso, né? O que quer dizer a temperatura entre 15 e 37 graus e meio? Quer dizer que aqui, ó, opa, é difícil aqui. Na hora mais fria do dia, que hora que é a hora mais fria do dia? A hora anterior, um minuto anterior, que a gente tem aos primeiros raios solares, né? Ou até os minutos iniciais, os primeiros raios solares ali. Aí, porque daí você já tem o sol que começa a esquentar a atmosfera. Mas a atmosfera vai esfriando até o sol nascer. A hora que o sol nascer, ela começa a esquentar de novo, certo? Então, esses instantes aí anteriores, ou até o primeiro raio solar, são os instantes mais frios do dia. E até por essa questão de convecção, mais ou menos umas 2 horas depois do pico de incidência solar, que seria meio-dia, a gente vai ter a temperatura mais quente do dia. Então, entre, sei lá, umas 6 da manhã até 2 da tarde, a gente vai variar com esse pico de temperatura enorme, que é o que está aí nessa curva, né? Pode ver que não está muito distante um do outro. Então, o que quer dizer que a mínima é 15 e a máxima é 37,5? Quer dizer que lá, 6 horas da manhã, antes do sol nascer, vai chegar a 15 graus. Mas às 2 horas da tarde vai estar 37,5. Isso é um clima bem parecido com Poços, né? Você tem uma madrugada super fria no verão e durante o dia você tem um aquecimento enorme um aquecimento grande da atmosfera, e você chega a temperaturas altas, como 37,5 graus, né? Então isso é muito comum e faz bem mal para a saúde, né? Aqui em Poços, as noites são bem agradáveis, né? Bem agradáveis mesmo, até mais agradáveis que por exemplo, no litoral, né? Por causa da altitude, certo? E não por causa do mar, exatamente nesse caso aí. Aí a gente tem as temperaturas médias, se a gente vê no eixo horizontal, de janeiro a dezembro, e aí a gente vai ver a média de temperatura. Então é a média de temperatura mensal durante um ano, né? Durante um ano não, mas porque na verdade não é um janeiro aí, né? Isso é uma média de, como a gente já estudou as normais climatológicas, a média de 30 janeiros, né? Então
Então, qual que é a média de temperatura dos meses de janeiro na cada cidade, nos meses de fevereiro? Então, a gente vai ver ali em cima, ó, que as cidades como Fortaleza, Manaus, Salvador e Cuiabá, a gente tem as médias de temperatura. Pode ver que o inverno, tirando Cuiabá ali, que tem um inverno um pouquinho mais frio, né? Em junho, julho ali, a maioria das cidades você tem uma variação de temperatura muito pequenininha, né? Você está na faixa ali dos 26, 24 graus ali, de 24 até uns 27, 28 graus durante quase que o ano todo. Aí quando a gente já pega outras cidades como Porto Alegre, a gente tem Lavras lá aqui em Minas Gerais, e Curitiba, a gente já vê uma diferença de temperatura muito maior. Olha que Porto Alegre é muito mais interessante, até quando a gente olha Porto Alegre e Curitiba, a diferença que a gente tem, né? Em Porto Alegre a gente tem os verões muito mais quentes do que Curitiba, por exemplo. Em Curitiba o verão dela é muito mais frio do que o verão de Porto Alegre, e o inverno também é mais frio, né? Que o inverno de Porto Alegre também. Curitiba tem uma questão de oceanalidade ali, tá um pouquinho mais longe também. E Lavras ali uma temperatura um pouquinho mais achatada, né? A variação entre verão e inverno em Lavras é um pouco menor. Se a gente pegar aqui em Poços, a gente vai ter uma curva semelhante a essa, porque a temperatura dela, a altitude dela vai jogar a nossa temperatura para baixo. E aí a gente tem um mapa de temperatura média dos meses de julho. E aí a gente vai ter os lugares onde faz mais frio ali. Os lugares mais na tonalidade de azul ali, que a gente vai ter entre Paraná e Rio Grande do Sul. E lá embaixo no Rio Grande do Sul, temperaturas bem mais baixas. Em geral, claro, o norte e nordeste do Brasil aí, com temperaturas de julho muito mais altas. Então, em julho, temperaturas aí de 24, 27 graus. O que eu falei aqui, por exemplo, a nossa diferença aqui, se a gente pegar o azulzinho ali, ó, um verdinho, né, que tem, a gente vai ver que ele está basicamente no sul do Brasil, e ali na Serra da Mantiqueira, que é onde a gente está aqui em Poços de Caldas, a gente vai ter o mesmo comportamento climático que o sul do Brasil. Tá? Por causa da altitude ali, é basicamente por causa da Serra da Mantiqueira, que é onde a gente está. Então a serra faz com que a temperatura fique mais baixa. A gente tem um processo de inversão térmica, a gente vai ver mais para frente aí. O processo de inversão térmica ele acontece por conta de poluição, né? Onde o que acontece? Em geral, o ar quente sobe e o ar frio desce, mas a gente tem um processo de inversão térmica que o que acontece por conta da poluição, esse ar quente que está embaixo, ele não consegue subir, né? Ele é um ar menos denso, então ele sobe, né? E até por isso que a gente falou, né, do caso dos aviões lá, como ele é um ar menos denso, por isso que quando você está voando e você pega uma termal, normalmente ele cai, ele perde sustentação porque ele tem menos densidade, certo? E é um ar denso, então ele tem a característica de subir. Só que nesse processo de inversão térmica, a gente tem ali, por conta da poluição, uma camada de ar frio que segura esse ar quente de subir, né? O processo de inversão térmica acontece principalmente em lugares muito industrializados, onde tem muita poluição, muita quantidade de carro e tal. São Paulo é um lugar super comum da gente ter inversão térmica, e a gente tem aquele ar quente ali parado na cidade, e ele não consegue se deslocar porque tem um ar frio prendendo ele ali. Isso aqui é um dia comum, né, onde o ar quente está subindo, e aqui é um processo de inversão térmica. E aí você tem essa diferenciação aí de você não conseguir subir também, e o ar frio acaba aprisionando, o ar quente acaba aprisionando o ar frio aí, e acima dele tem um outro ar frio, né? Por isso que você tem um processo de inversão aqui. Normalmente aqui você tem um ar quente subindo, né? A camada dele é fria, acima é mais frio ainda, e aqui no processo de inversão térmica você tem o frio
o quente e o frio ali segurando, isso principalmente no verão por conta da poluição, tá? Ele a poluição concentra ali essa quantidade de, de ar quente ali em cima e não permite que esse ar se desloque. E aí você... Isso é bastante comum quando a gente vê nas cidades. Até aqui tá até uma coloraçãozinha bem típica pra gente ver, né? Um céu azul e tal. Quando a gente vê em São Paulo, isso é muito comum, de você ver aquele fim de tarde onde o céu ele fica de uma cor estranha, assim, né? Fica um dia meio frio, assim, um clima meio mais para frio mesmo, né? Mas um clima e aí você vê no horizonte uma coloração estranha do céu, assim, meio avermelhado. Mas não é aquele avermelhado bonito de pôr do sol, não. É um avermelhado meio laranja, assim. E ela fica todo o horizonte daquela cor, né? Isso é um processo de inversão térmica que é muito... A gente vai falar de inversão térmica mais para frente aí de novo, tá? E aí, falando sobre instrumentos que fazem monitoramento de temperatura, pessoal, basicamente são termômetros, né? Todo mundo conhece bem. Então, para medir solo, a gente tem termômetros e tem sensores que são instalados em abrigos meteorológicos, em alturas. No caso da Organização Mundial de Meteorologia, ela preconiza aí para medir temperatura do ar que o termômetro esteja entre 1,5 e 2 metros de altura, por conta daquilo que eu falei para vocês, para medir a temperatura que a gente onde a gente está vivendo ali, porque acima de 3 metros vai ter uma diferença já de temperatura, então não se põe acima disso. Ele tem que estar dentro de um abrigo para não pegar radiação solar direta, porque se ele pegar radiação solar direta, você vai ter um aumento de temperatura que não representa a realidade da temperatura que a gente está vivendo. Ele pode, claro, mas você fala, nossa, eu estou no sol, para mim está muito mais quente. Isso aí tem uma relação com sensação térmica, isso não tem a ver com temperatura média da atmosfera, tá? Você está exposto ao sol, então você vai fica mais quente. Exatamente por isso que a gente não pode pôr o termômetro na exposição ao sol, porque senão você vai pegar como que parece que está queimando a pele mesmo, né? E está queimando. Então o sensor ali, o termômetro, ele não pode ficar nessa exposição ao sol, então tem que ficar dentro de um abrigo. Tá? É comum quando a gente vai numa estação meteorológica, você vai ver lá que tem uma casinha, um abrigozinho, o cara abre para olhar a temperatura e fecha. Ele pega a temperatura que está no ambiente mesmo, tá? Então ele tem que estar protegido aí do sol. Em geral, se instala isso, né? Isso é o que diz a Organização Mundial de Meteorologia, tá, gente? Sensores instalados em abrigo meteorológico, altura de 1,5 a 2, área plana e o solo gramado, tá? Também não vamos colocar nenhum tipo de solo diferente, porque ele vai interferir muito nessas esses primeiros metros aí que a gente vai ter a temperatura vai variar bastante. Então, em geral, o que se faz? Tem até um tipo de grama específica que a Organização Mundial de Meteorologia pede para ser colocada nas estações meteorológicas, porque é um tipo de grama padronizado que daí você tem como comparar as coisas no mundo inteiro. Então aí tem um abrigozinho ali que eu falei para vocês, é uma casinha mesmo, onde fica, por exemplo, um sensor de temperatura. Ali dentro dessa casinha aqui, se vocês olharem, ó, tem um termômetrozinho ali dentro, tá? Esse termômetro vai medir a temperatura, e tem várias coisas aí dentro, na verdade. E você tem diferentes tipos de temperatura aí, de sistemas de medir temperatura. Hoje tem sistemas analógicos e tal. Aqui tem um termômetro de temperatura máxima e mínima, que aí no caso eles são termômetros feitos exatamente para fazer o quê? Você tem a temperatura do dia, a menor, ele vai parar naquela temperatura e ficar, e o outro ele vai parar na maior. Então você vai saber qual foi a mínima e a máxima do dia.
Lembra que eu falei lá que o cara da previsão meteorológica falou, temperatura é mínima de tanto e máxima de tanto. Esse termômetro aí, ele vai marcar aí, ó, qual foi a temperatura máxima e qual foi a temperatura mínima do dia, tá? Então, eles estão, tá vendo? São termômetros até invertidos aí, né? Para você conseguir fazer essa avaliação de quanto foi a menor temperatura do dia e a maior. Aí, acho que aí vai dar... Que tá aí, deu 10 graus e 40 e pouquinho, não. Se eu tô vendo bem, é 42. Então você teve uma variação de temperatura aí bem grande, tá? Também tudo bem que eu acho que você é preparado, mas ok. Então esse, no caso aí, o termômetro de bulbo seco e bulbo úmido, a gente vai falar mais na aula que vem sobre isso, que é um termômetro que ele serve para medir umidade relativa, tá? Umidade do ar. Então a gente tem um termômetro que ele fica aí, se você olhar essa imagem da direita aqui de vocês, aqui a gente vai ter um termômetrozinho, pode ver que o termômetro mais para a direita aqui, você não consegue ver o bulbo dele, né? Então você tem um bulbo seco, que é aquele termômetro que está direto no ambiente, e o de bulbo úmido, que ele fica envolvido numa gaze molhada. Para você... Por que ele está envolvido numa gaze molhada? Aí você quer saber... a gaze molhada ali, ela tem uma temperatura mais baixa, e aí você consegue ver quanto que vai mudando essa temperatura, mas para mudar essa temperatura você tem que fazer o quê? Você tem que evaporar a água da gaze. E aí então você fica pegando essa capacidade de evaporação, vamos dizer assim, que o ar está tendo, e aí essa capacidade de evaporação, ela é diretamente ligada aos cálculos para você fazer o cálculo de umidade do ar, tá? Aí você tem também processos de dilatação de sólido, onde você tem um componente metálico ali, de sólido, que ele vai fazer o quê? Bom, vocês também vão lembrar disso da física, que temperaturas mais altas, os materiais tendem a dilatar, e temperaturas mais baixas, eles tendem a se comprimir. Então você tem exatamente isso aí, um sisteminha ali, onde ele vai dilatando e vai comprimindo. Conforme vai esquentando, ele vai dilatando, conforme vai esfriando, ele vai comprimindo. E aí você tem na ponta disso uma canetinha, né? Aquilo ali é um relógio que vai virando com aquele... Vocês conseguem ver aqui, ó, tá vendo? Uma folhinha, né? Essa folhinha, imagina que ela está pregada em torno daquele relógio. O relógio vai girando conforme a hora do dia e a canetinha vai pintando ele na temperatura que está. E como que a canetinha sabe a temperatura? Exatamente porque ela foi um material calibrado para notar essa variação de temperatura que tem. Então é um componente que dilata ali, vai fazendo com que aquela caneta pinte a temperatura que a gente vai estar durante o dia, tá? Então, e aí a gente tem outros tipos de sensores hoje mais modernos, né? Sensores de resistência elétrica, que eles conseguem medir aí sondas para colocar dentro do solo, por exemplo, e aí outros tipos de sensores que medem temperatura também, tá? Aí importante só para a gente saber, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a gente faz, para fazer a temperatura média do ar, a gente pode fazer a temperatura do ar às 9 da manhã, mais a temperatura máxima do dia, mais a temperatura mínima do dia, mais 2 vezes a temperatura às 21 horas, às 9 da noite, dividido por 5. Por que é às 9 da noite, pessoal? Porque é estabelecido pela Organização Mundial de Meteorologia que Greenwich faz as medidas ao meio-dia e à meia-noite. Tá? E para a gente coletar a temperatura no mesmo horário que Greenwich está coletando, a gente tem que coletar 3 horas mais 3 horas mais cedo que eles, é isso? Então, o que acontece? 3 horas mais cedo, né? A gente está coletando 9 da manhã, enquanto ele está lá, para ele é meio-dia, para a gente é 9 da manhã ainda. Então, ele já está coletando, a gente coleta aqui. Aí, às 9 da noite aqui, já é meia-noite lá,
ele está coletando e a gente coleta aqui também, ok? Então é por isso que a gente faz as coletas às 9 da manhã e às 9 da noite, para tudo que é fator meteorológico, tá? Claro que vai depender se tem horário de verão, não tem, tá? Mas basicamente o que a gente vai ter é que Greenwich faz a meio-dia. E aí o mundo inteiro faz no mesmo horário, aí você vai pegar o seu fuso horário conforme Greenwich para você fazer a medição. No caso aqui pra gente em geral é 9 da manhã e 9 da noite. Estabelecendo que são os 3 horas, a diferença de 3 horas de fuso, tá? Aí quando a gente quer fazer um cálculo aí com valores extremos, também é possível, a temperatura máxima mais a temperatura mínima média dividido por 2, temperatura mínima, desculpa, dividido por 2, isso vai dar também a temperatura média do ar, mas isso não é o mais indicado, você pegar o valor extremo máximo e extremo mínimo, isso não vai dar uma média muito boa. É muito melhor pegar aquele cálculo do IMET ali, de pegar a temperatura às 9 da manhã, 9 da noite, máxima, média, fazer aquela média ponderada ali, onde às 9 da noite vale por 2, e fazer a temperatura média, mas a melhor forma de todas é você pegar, por exemplo, um daqueles medidores contínuos e você pegar a temperatura do dia inteiro, fazer aí o somatório de T dividido por N, que é o número de medidas que você fez. Então, se você tem um sensor lá que mede temperatura a cada 30 segundos, então você vai ter aí uma porrada de medidas por dia aí, né? Vai ter 2 medidas a cada minuto, então vai vezes 60, vezes 24, aí você vai ter uma porrada de medidas aí, ó, a cada 1 segundo, a cada 1 minuto, sei lá, se você tiver, e vai fazer esse cálculo de temperatura, vai ser a melhor temperatura média possível para a gente fazer. O cálculo vai ser essa aí, tá? Pegando o máximo possível. Mas se eu não tiver, pessoal, o cálculo de temperatura, se eu tiver poucas medidas de temperatura, eu vou usar o que eu tenho, tá? Então eu tenho aí várias opções para se calcular a temperatura média, tá? Quanto mais dado eu tenho, lógico, melhor vai ser o meu cálculo, melhor vai ser o meu resultado. E aí a gente tem uma coisa bastante interessante, pessoal, que é um negócio chamado graus-dia, que é a temperatura de desenvolvimento das plantas. Graus-dia, ele foi desenvolvido em 1735, é bem antigo isso. Ele não é a melhor forma de você fazer o cálculo, mas para a gente que está estudando temperatura agora, ele é bastante interessante essa relação, tá? É uma temperatura que regula o crescimento da planta. A gente sabe que existem muitas coisas hoje que interferem, mas ele é um bom indicador, assim, quando você tem poucos dados e tal, para você saber quanto tempo que uma planta, assim, se você plantar uma coisa hoje, qual que é a sua data provável de colheita, né? A gente usa graus-dia, tá? Então ali é o somatório das temperaturas do ar média diária durante o ciclo vegetativo de várias espécies. Era constante, isso se correspondia em diferentes anos. Então, o que acontecia? Cada planta ela vai ter uma quantidade de temperatura, né? Vamos pensar na parte energética aí, de energia que ela vai precisar, usando essa temperatura para fazer fotossíntese, para fazer tudo. E essa quantidade de graus-dia foi feito um experimento para várias plantas, quanto que elas precisavam de graus-dia para se desenvolverem, né? Então, tem uma constante térmica, que é o somatório de grau-dia ao longo do ciclo de uma cultura, e você tem um procedimento de cálculo muito simples de se fazer, né? Então, se, por exemplo, eu tenho uma planta que precisa de 2.000 graus-dia, o que eu vou fazer o cálculo? Então, eu plantei ela hoje. Hoje é domingo, dia 5 de abril de 2020. Ela precisa de 2.000 graus-dia. Então, a gente sabe que em abril, aqui na minha cidade, ela vai ter... O mês de abril tem 150 graus-dia. Só que eu não peguei o mês de abril inteiro, eu peguei 25 dias, porque eu plantei hoje no dia 5, então ela vai ficar 26 dias, né? Ou 25. Eu vou fazer uma proporção de 25 e tal.
Não, vamos pensar que cada dia de abril vale um valor, vale 10, tá? Então, quantos dias eu fiquei em abril? 25 vezes 10 vai dar 250. Aí, em abril, em maio, o meu dia vale 12 graus dia. Então eu peguei e fiquei, vai ficar 30 dias, eu faço 30 vezes 12. Eu vou somando isso até dar 2.000. Quando eu achar o dia que der 2.000, vai ser exatamente o dia da minha colheita que eu vou poder fazer, certo? Então, isso é uma forma que a gente tem de fazer esse cálculo. Então, o método supõe que existe apenas uma temperatura base ao longo do ciclo da cultura, que não é verdade, tá? O que a gente está apontando aqui, quais são os erros desse método, mas é um método simples de ser usado e ele vai indicar relativamente bem ali a média de tempo para uma colheita, tá? Não é somente a temperatura média do dia que influi no crescimento e desenvolvimento das plantas, essas são afetadas por outras coisas, né? Por valores de outras coisas. A resposta das plantas não é linear em toda a faixa de temperatura, como preconiza a metodologia, e a metodologia básica não leva em consideração as interações entre temperatura e duração do dia. Tá? Mas para quem não é agrônomo, não precisa de uma precisão tão grande, você pode fazer, você pode usar esse método. E aqui a gente tem um exercício, então. Suponhamos que determinada cultura plantada com o objetivo de industrialização, com curto período de maturação, tem exigência de 800 graus dia. A temperatura base de 6 graus, né? E aí, se a gente pegar a fórmula aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer a temperatura média menos a temperatura base, tá vendo? Então, se a temperatura base minha é 6, a temperatura média do meu mês é 15, a temperatura média daquele mês é 15, eu faço 15 menos 6 dá 9, e eu multiplico pela quantidade de dias que aquele mês durou, certo? Então, se a gente pegar aqui no exercício, a gente vai ter que subtrair sempre a temperatura por 6 e ver quantos dias do mês eu usei essa temperatura. Então, suponhamos ainda que as temperaturas médias dos meses do ano seguem conforme a tabela abaixo. Então, aí tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, tal. Então, se eu plantar fizer esse plantio no dia 15 de agosto, qual que é a data provável que eu vá colher? Então, a gente tem lá 15 de agosto. Como é que eu faço esse exercício? A gente tem lá 15 de agosto. Eu vou fazer o quê? 18 menos 6 vezes... Se eu plantei dia 15 de agosto, o que vai acontecer? Agosto tem 31 dias, certo? 31. Se eu plantei dia 15, vamos contar que o primeiro dia dele vai ser dia 16 de agosto. Então, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 16. Então, eu vou fazer o quê? 18 menos 6 dá 12. 12 vezes 16. Quanto que isso vai dar? Isso é a quantidade de graus dia que agosto forneceu para minha planta. Aí eu vou para setembro. Quanto que deu? 12 vezes 18 vai dar... É isso? 12? Não, 12 vezes 16, né? 12 vezes 16. Vai dar 16, 160 mais 24, 184. Eu preciso de 800. Ainda não deu, certo? Ainda não funcionou. Deixa eu ver se eu tenho o exercício aqui escrito, que é mais fácil. Então, a gente tem aí agosto 16, dias vezes 18 menos 6 vai dar 196. Meu cálculo estava errado aí. 18 vezes... 12 vezes 16 dá 196. É isso? Deixa eu fazer aqui na minha calculadora. Ver se eu fiz certo. 12 vezes 16. Doze vezes 16 dá 192. Certo? 192. Aí em setembro eu tenho quanto? 30 dias. Certo? Eu vou usar o mês inteiro. Por que agosto eu usei metade, só 16 dias?
Porque agosto eu plantei no dia 15, certo? Eu plantei no dia 15, então só sobrou 16 dias do meu mês. Setembro eu vou usar setembro inteiro, então eu vou ter 30 vezes. Setembro, a temperatura média é 19, menos 6, que é a minha temperatura de base, 19 menos 6 vai dar 13, certo? 13 vezes 30, eu tenho 390. 390 mais 192 do anterior, a gente vai ter 582. 582. 582. Quanto que falta de 582 para 800? Ainda vai faltar 218. Certo? Vai faltar 218 graus ainda. Então, será que eu vou usar outubro inteiro? Provavelmente não, né? Porque setembro aqui, que a temperatura era mais baixa que outubro, me deu 390 graus dias. Então, provavelmente setembro eu não vou conseguir, outubro eu não vou conseguir usar todos os dias. O que eu faço, então? Aí eu vou fazer o contrário. Eu preciso de 218, quanto que vai dar 20 menos 6, que é 20 graus, que é a média de outubro, menos 6, que é a temperatura de base, isso vai dar 14, e o x para mim aí vai ser a quantidade de dias, certo? Então eu faço 218 dividido por 14, né, que foi o que a gente falou, eu vou precisar de 15 dias e meio. Ou seja, 15 dias e meio, 16 dias. Quando que eu vou poder fazer, então, a minha provável colheita? Minha provável colheita, então, vai ser provavelmente dia 17 de outubro. Por quê? Eu vou usar 16 dias de agosto, setembro inteiro, mais 15 dias e meio, vamos pôr 16 dias de outubro. Então, minha provável colheita vai ser lá no dia 17 de outubro, tá? Então vocês refaçam esses cálculos que eu fiz aí só para vocês testarem, e vocês fazem o B, que é o contrário. Se a colheita for iniciada dia 1/8, ou seja, se eu for colher dia 1 de agosto, que dia que eu tenho que ter plantado? Aí eu vou fazer o contrário da conta que eu fiz aqui, ok? Qualquer dúvida, vocês me perguntem no WhatsApp e a gente vai sanando essas dúvidas aí. Tá bom? Esse foi o capítulo 5, então, o nosso último capítulo antes da P1. Valeu, pessoal, até a próxima.